bem-vindo aqui para mais uma programação. Fique conosco até o fim e receba as bênçãos do Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus... Gostaria de saudar a todos mais uma vez, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro, né? Adolescente de Deus, que você seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto. Estaremos aqui conhecendo mais um conteúdo, né, da lição dominical concernente aqui aos adolescentes. 4 trimestres tem como tema principal aqui, né, tema central, o amor na vida cristã. E a lição que vamos estar considerando nessa oportunidade é a lição número 9, ou número 6, né, melhor dizendo. Lição número 6, o amor dos primeiros cristãos na igreja. Deixa eu estar aqui só abrindo a Bíblia. Primeiramente, acabei esquecendo aqui, mas é coisa rápida. De repente vamos precisar consultar ela, né? Em algum momento. E então nós vamos aqui para a lição. Bom. Lição número 6, o amor dos primeiros cristãos na igreja. Para tanto, nós vamos, antes de tudo, estar orando, tá? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez, Senhor, na Tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, queremos Te agradecer, ó Pai, por mais essa oportunidade de poder estarmos aqui, Senhor, para conhecermos mais o conteúdo da lição, mas, porém, sempre na expectativa, Pai, que o Senhor venha falar conosco, ainda que seja o objetivo principal aqui de cada quadro, escola dominical, estamos em contato com o conteúdo. Te agradecemos por nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Pai, que temos de que a qualquer momento, Pai, o Senhor divino nos buscar, por intermédio do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajuda, Senhor, durante esse período que aqui estivermos. É o que nós pedimos, Senhor. E te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura bíblica, Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Desculpa. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Está falando aqui no caso de Nicolau, né? E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes também obedeciam à fé. Esse texto bíblico, cara adolescente, fala, né, até mesmo do apogeu no início, né, da igreja nos seus primórdios.
estamos no capítulo 6, mas até o capítulo 5 encontramos a menção, né, do número ultrapassar a 5.000 membros da igreja. E quando nós lemos no capítulo 3, do final do capítulo 2, capítulo 3, a conversão, né, de quase 3.000 membros, ou seja, totalizando os quase 120, quase 3.120 membros, e diz que naquele momento, até então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e nas orações. E diz aquele texto bíblico, daquela ocasião, que eles tinham tudo em comum. Mas observe, amados, que não demorou muito, a igreja, a tendência dela é crescer, como até hoje tem crescido, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas precisamos entender, amado e querido adolescente, que a partir do momento desse crescimento é comum, né, surgirem situações em que precisará ser tomada decisões. Foi como o caso aqui de Atos 6, que já estava vendo aqui alguma murmuração, algo que já estava buscando interferir no vínculo da paz e da comunhão da igreja, que era justamente o amor. Estava já querendo, né, criar divisões. Onde há divisão, por certo, o amor ele não se faz presente. Mas observe que essa realidade tem que chamar a atenção minha e tua, cara adolescente. Porque as diferenças elas existem, a diversidade ela é um fato, e o que tem que prevalecer através de todos, né, e os possíveis problemas de uma igreja local, nós temos que buscar através da oração, através da sabedoria e graça e que o Senhor vai dar aos nossos líderes. Precisamos orar pelos nossos pastores para que este amor ele seja o vínculo, né, a gerenciar todas as medidas em busca justamente disso, desta união e também desta comunhão em amor. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Já no Velho Testamento, o princípio do amor, né, era comum já na questão da vontade de Deus com respeito ao seu povo. Vamos descobrir. O livro de Atos dos Apóstolos narra como foram os primeiros dias da existência da igreja. Na maior parte, a igreja era formada por viúvas e órfãos, que correspondiam aos grupos mais vulneráveis da época. Em razão disso, a missão da igreja não se resumia apenas à pregação do evangelho, mas também ao compromisso em dar assistência aos pobres. Jesus ensinou que acolher o desamparado era um serviço feito a ele próprio. Essa é uma missão que não pode ser negligenciada pela igreja na atualidade, e onde vai pontuar muito mais ainda a questão do amor cristão. Deixa eu só ver aqui algo que está tudo certo. Hora de aprender. Um dos males que o pecado provocou na humanidade é a desigualdade social. Trata-se de uma situação em que há algum desequilíbrio ou distribuição proporcional de renda entre os grupos de uma sociedade. Saiu o Velho Testamento, Deus já alertava o povo de Israel que os pobres eles sempre existiriam. Fato este que, dado essa realidade, até no Velho Testamento e sobre a regência da lei, prescrita por Deus a Moisés para o povo de Israel, já existia ali cláusulas que tratavam justamente da questão do israelita ter em casa o recurso para quando um órfão, uma viúva, um levita batesse em sua porta, ele pudesse ali socorrer. Então essa característica, já trazendo já a cara adolescente desde o Antigo Testamento, né, já está falando aí da natureza e da essência que é o nosso próprio Deus, nosso próprio Senhor. O apóstolo João diz que Deus ele é amor. E o amor ele vai se revelar diante, muito mais ainda, como disse, vai ser pontual essa questão quando de estarmos sensíveis àqueles que estão ao nosso redor
e que tem menos possibilidade que a nossa, e que a necessidade aí é um fato e logo precisamos, aquilo que está à mão para fazer, devemos fazer em resposta a este amor que tem que ser a essência da nossa vida prática como cristão. Diga-se de passagem, esse fenômeno não é específico da atualidade, pois no tempo de Jesus a pobreza também era muito comum, como também, como acentuei aqui, né, crivo aqui do canal, era do tempo do Antigo Testamento. Né? Diz aqui, ó. Depois do dia de Pentecoste, o número de pessoas que creu no Senhor Jesus, né, na mensagem do Evangelho, aumentava a cada dia. Comunhão, milagres, solidariedade eram realidade na igreja em Jerusalém, como resultado da ação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Fato este que, em Atos 2,42, que trata justamente da menção de que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir e nas orações com ação de graça, está tratando de um efetivo de membros de 3.000, quase 3.120 pessoas. E diz esse texto que eles vendiam suas propriedades e colocavam o valor ao pé dos apóstolos, que, tendo eles a liderança da igreja, né, passava a repartir a cada um daqueles que tinham necessidade como convinha, administrando aí essa questão social, né, dentro da vida comum da igreja. Isso não só para o mérito, né, da família da fé, né? Esse, em primeiro lugar, tem que ser o alvo da igreja, mas não esquecendo daqueles que estão fora, né, da crença e da fé da igreja, para que eles possam conhecer a Deus através desse exercício. Fato este que a própria igreja, diz que a Bíblia, que aqueles que estavam fora eram influenciados por esta dinâmica em amor da igreja cristã, porque não havia acepção de pessoa. O que havia era igualdade. Essa desigualdade social, isso é um ângulo de uma visão de mundo e secular. Porém, a igreja, a visão ela tem que ser teológica, ela tem que ser bíblica. Ela tem que estar dentro dos parâmetros que Deus tem estabelecido para a vida da igreja, diante da sua prática cristã. E a origem, justamente, é a essência daquele amor primeiro que conhecemos. Que ele nos amou primeiro. E quando nós dizemos que amamos a Deus, só poderemos estar sendo sinceros com respeito a esta confissão quando nós revelamos isto ao próximo. Quando exercitamos essa realidade ao próximo. Ao dedicarmos em amor ao próximo, começando pelos da fé, família da fé, nós estamos sim, aí estamos declarando e vivendo o amor que declaramos que amamos a Deus. Os diferentes grupos sociais na igreja. Naquele dia, as viúvas dos judeus que nasceram fora de Israel não estavam recebendo ajuda. Como assim? Eram basicamente 3 os grupos sociais. Primeiro, judeus nascidos em Israel. Segundo, judeus nascidos fora de Israel. E terceiro, não judeus. Era comum o desejo daqueles de fora de Israel de se mudarem para lá numa idade avançada para morrer e ser sepultado na Terra Santa. Provavelmente eram essas as viúvas que estavam passando necessidade. Elas não tinham parentes e dependiam da ajuda da igreja. Diante do esquecimento que essas mulheres estavam vivendo, ou seja, de um trato diferenciado aí, os discípulos oraram a Deus para lidar com o transtorno. Observe que parece até, cara adolescente, algo que estaria ao alcance da igreja. Mesmo assim, os líderes não tomaram uma iniciativa por si. Buscaram a direção de Deus, orando e colocando aos pés do Senhor aquele problema, aquela situação que estava havendo ali. Deus, por orientação aos apóstolos e juntamente com a igreja, escolheram alguns irmãos para subsidiar e buscar regulamentar, né, aquela questão que estava em pendência, estava entrando sobre uma pendência, causando até murmuração, né? Guiados pelo Espírito Santo, chegaram a uma solução. Eles separaram líderes para cuidar da área social, para que ninguém fosse esquecido e ficasse sem receber a ajuda necessária. Então,
cabe aqui um parênteses, né? Que nós estamos dentro de uma escola dominical. Então, o parâmetro bíblico para o exercício do diaconato era fora da igreja. Era ligado aos irmãos. Né? A questão da comissão de visita, a questão de saber como é que está a situação daquele irmão, daquela irmã que perdeu seu marido recentemente, daquele irmão que está desempregado, que tem família. Esse é, na essência teológica e bíblica, a função do diácono. O diácono, à luz das Escrituras, tinha a função de ficar na porta de uma igreja, ficar próximo ao púlpito de uma igreja. Isso é uma esfera da igreja atual, porque não estava ali para servir, né, a liderança, né, o que nós vemos hoje em dia. Não quer dizer que seja louvável, não quer dizer que não seja de verdadeiro, de boa fama. O é, e é bem aceito essa disposição com respeito à administração local da igreja. O que eu trago aqui para que nós reflitamos é que a essência do diaconato não era local, na igreja, era servir os irmãos, né, diante do campo, né, e a área ali em que aquela igreja cobre, né, com respeito aos seus membros e às necessidades. Então, eram esses homens que eram levantados ali, e isso através da oração e imposição de mãos, né? Como diz a palavra de Deus. A igreja de Jerusalém e a ação social. Agora, antes de acabarmos, passamos para cá, a questão aqui, desse comentário para começar aqui, é que a importância também de o pastor da igreja, da liderança da igreja, levantar uma equipe para auxiliar é justamente para ter um fluxo, para ter uma regularidade, para ter um equilíbrio e para permanecer, né, todos satisfeitos como deve ser. Observe isso, que já no Antigo Testamento, nós vemos lá no começo, quando o povo cresceu do Senhor, e Moisés era só ele. E através da orientação e conselho do seu sogro, ele passou ali a separar, né, encabeçar homem de 1000, homem de 100, que cuidariam ali do povo, né, e só as questões mais difíceis estariam para Moisés. Houve também essa questão, acabou trazendo uma harmonia, tirando esta carga tão elevada sobre o dono de Moisés, e o que reflete hoje também na necessidade da igreja, dado o seu crescimento. O auxílio às pessoas afetadas. Somos seres humanos e falhos. Então é esperado que surjam problemas. O primeiro ponto seria esse, né, diante do crescimento da igreja. A diferença está com lidarmos com essas limitações. Em Jerusalém, os discípulos oraram, entregaram o problema a Deus, o Espírito Santo os conduziu à solução. Esse acontecimento nos ensina que devemos fazer o mesmo quando precisamos lidar com as questões administrativas na obra de Deus. Antes de tomarmos qualquer decisão, o primeiro passo é buscar a orientação do Senhor, ouvir a sua voz, e somente depois disso, decidir da melhor forma possível. Querido adolescente, o pecado de fato prejudica nossas relações e traz separação entre nós e o nosso Deus. Trata-se de uma situação espiritual que influencia as condições de vida da sociedade, né? A questão da murmuração, né, iria gerar ali num ambiente de comunhão e propício até mesmo para a manifestação da presença de Deus e dos milagres que era comum no meio da igreja. Mas onde há murmuração, onde há divisão, o próprio Senhor Jesus disse que a casa ela não permanece. Então, hoje a necessidade sempre de buscarmos soluções aos problemas que se iniciarem dentro do corpo da igreja, a orientação mediante a oração, e Deus, por certo, né, dará, assim como deu aos apóstolos, né, a devida sabedoria, graça e estratégia para a solução de cada problema específico a caráter de cada situação e de cada localidade, de cada igreja. O pecado provocou a desigualdade social. A miséria e a pobreza, por exemplo, resultam da desigualdade que predomina ano após ano na sociedade. Jesus
afirmou que os pobres sempre estariam entre nós. E a miséria e a oportunidade e o aprofundamento da pobreza em razão da ganância do homem. Em resposta, o Evangelho ameniza essa triste condição da sociedade. O sacrifício de Jesus abrange, como todo espírito, alma e corpo, e quebra esse padrão criado pelo pecado, trazendo vida e união. Por isso, precisamos olhar o mundo com amor e não só levar a mensagem de esperança do Evangelho, bem como agir para atender às necessidades materiais das pessoas. A desigualdade denunciada na Bíblia. O Antigo Testamento é claro na sua mensagem sobre a ajuda às viúvas, aos órfãos e aos pobres, que eram as pessoas mais vulneráveis e precisavam de ajuda. Nós vemos aí Êxodo 22, 10, 18, 27, 19. Vamos ver Deuteronômio 10, 18? Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, e não faz acepção de pessoa, nem recebe peitos, que faz justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. 27 e 29. Então, Deuteronômio, né? 27, versículo 29. Deuteronômio, aqui está 27 e 19, né? Melhor dizendo. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, olha só, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Ou seja, já estava sob maldição a questão, né, de fazer acepção de pessoa, de passar de largo, né, para um necessitado e fechar os olhos. Os profetas repreenderam o povo de Israel por deixar de lado os necessitados, pois era algo que desagradava a Deus. Vemos isso em Isaías 1,17, Ezequiel 22,7 e Zacarias 7,10. Vamos ver Zacarias 7,10. Assim falou o Senhor dos Exércitos, que executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e compaixão cada um para com seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intente no seu coração mal contra o seu irmão. O próprio Senhor Jesus tratou essa questão da inimizade com o irmão e fazer mal ao irmão como a caráter do homicídio, né, do homicida. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 8,9 e Tiago 1,27, retoma o assunto e mostra a importância do trabalho social. Então é importante ler 2 Coríntios 2,8, porque justamente trata ali da questão da oferta, né? Em que traz aí a essência da igreja primitiva, né? 8,9, onde diz assim, ó, capítulo 8, versículo 9, onde diz, ó: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Aqui fala, né, do que Jesus fez, né, por nós, até na condição, se colocando como ali uma pessoa que até a sua família precisou oferecer a pomba, né, José e Maria, quando o nascimento do Senhor Jesus, revelando o aspecto ali financeiro daquela família. O auxílio às pessoas afetadas. Somos seres humanos e falhos, estamos em Jerusalém. Então, eu espero que surja problema de diferença. A igreja pode e deve se envolver em ações sociais e atividades filantrópicas. Filantropia vem do grego philos, amigo, e anthropos, homem, ser humano. Significa amigo da humanidade. Então, o importante estarmos atentos aos problemas sociais e agirmos para que o nome do Senhor seja glorificado. Observamos isso, né, justamente nessa área, quando na questão de catástrofe, né, nós vemos sempre a igreja em todo este mundo, né, não só no Brasil, né, ter a seu lado, a sua parte de participação, além
da questão e da política pública, né? Que também, na sua questão de promoção social, passa a socorrer aqueles que perderam as suas casas, perderam os seus bens, né? E a igreja tem se manifestado também nesta área, o que faz parte da igreja. Ajuda ao próximo é um dever cristão. Jesus explicou que no dia em que Deus julgar a humanidade, entrarão no reino do céu aquele que ajudar o mais necessitado, como comida, água, roupa, remédio e outros cuidados. Isso porque quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Disse Jesus. Logo, ajudar ao mais necessitado não se trata apenas de fazer o bem, mas também de cumprir o ide de nosso Senhor por meio das ações sociais, onde voga muito dentro do campo missionário, né? O missionário que chega ali sempre está envolvido na questão não só de pregar o evangelho, mas da assistência, de criar recursos, soluções naquela área em que ele chega, e pela sabedoria de Deus ele passa ali a agir também comumente sobre essa questão da família, social ali, né? Daquele campo ali, daquela área que ele está ali trabalhando. Terceiro ponto, a igreja e a ação filantrópica. A igreja pode e deve se envolver em ações sociais, atividade filantrópica. Filantropia vem do grego philos, ali, né? Também já lemos. 3:2. Salvos para as obras. Tiago afirma que a fé sem obras é morta. Nessa ocasião, Tiago não estava tratando da fé para a salvação, e sim a fé como consequência da salvação. Se cada pessoa fizer um pouco para ajudar conforme sua possibilidade, então teremos muitas pessoas recebendo assistência. Colabore com essa causa, lembre-se que fomos salvos para praticar boas obras. Concluindo, diversas organizações trabalham para ajudar os necessitados. Porque então nós, que somos a igreja, não seguimos a orientação de Jesus em demonstrar o nosso amor pelas pessoas doando comida, roupa ou outro auxílio? Quando entendemos estendemos a mão ao que estão precisando, estamos fazendo isso para Deus, como lemos ali em Provérbios. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos ajude, nos abençoe, e que o Senhor nos conceda sempre esta graça, que através de cada ministério, né, a igreja realmente venha demonstrar esse amor a exemplo, né, e fazendo o corpo com a igreja primitiva. E sabemos muito bem que a igreja tem feito isso. Essa lição, cara adolescente, era para deixar claro para nós que o amor cristão, ele não é um amor, né, egocêntrico, mas é um amor que não procura até mesmo o seu próprio interesse, mas vai ao encontro daqueles que carecem, né, de cada um de nós, dentro não só da ajuda na questão, né, do alimento, da comida, da roupa, mas também da questão do conhecimento, do que quando podemos ajudar os irmãos dentro da nossa própria dádiva que Deus nos deu na questão profissional. Por isso que nós vemos irmãos, né, que são eletricistas, ajudar ali a fazer a ligação na igreja, o irmão que é pedreiro a levantar uma parede, no ministério que eu me encontrava, até mesmo casa de irmãos que pegaram fogo, né, que tiveram que ser demolidas, perderam a casa. A igreja ajudou na questão da compra de material, os irmãos se juntaram na doação de móveis, cama, e aqueles irmãos dentro da área profissional, como pedreiro, azulejista e todos os demais profissionais, estavam ali e levantaram aquela casa para aquele irmão, né, e puderam ali vivenciar e praticar esse amor e o que o Senhor espera de cada um de nós, como disse, não na área, né, somente de dar. Como é o caso que nós vemos hoje, ainda que cobre uma taxa, isso é nas igrejas evangélicas, né, que cobre uma taxa ali para ensinar música, o violino, o violão e tal, sempre é cobrado uma taxa ali, né, para a questão, quem sabe, da literatura, né, da teoria que vai ter, então tem que tirar xerox e tal, então cobra-se uma taxa. Agora tem igrejas que já não cobra nada. Exemplo da igreja Congregação Cristã é uma que os irmãos realmente ali se doam em totalidade,
com respeito a essas necessidades, né? Justamente com respeito visando a obra da própria liturgia de culto, da adoração a Deus, né? E trazer aquela condição daquele irmão até mesmo sobreviver diante daquele profissionalismo, né? Ali, como também em outras áreas, né? Tem muitas igrejas que dentro dessa área filantrópica, ela trata também da questão da profissionalização da mulher na questão da cozinha, do homem na questão profissional aí, e depois ter o seu próprio suporte para ganhar o seu pão de cada dia, arrumar um trabalho já qualificado, com esse irmão que trabalhava nessa área na igreja, não cobrava nada, né, nesse ministério de onde não faço mais parte, e ele ensinava ali português, ele ensinava a questão do português, matemática, conhecimentos gerais para aqueles que estavam preparando aqueles irmãos para uma prova, para um concurso, e diante do trabalho daquele irmão, muitos frutos foram acontecendo, muitos irmãos acabaram entrando em empresas conceituadas, entendeu? E isso aí foi tudo. O que é isso? Senão o amor cristão, né, na prática, diante ali daquilo que Deus espera da sua igreja, como essência, e não necessariamente como um mandamento, mas como uma essência do amor cristão. Amém? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui tivemos, Senhor. O Senhor nos ajude, Senhor, dentro de cada ministério, porque ministérios são muitos, a exercer, ó Pai, em sinceridade, Senhor, a questão do nosso amor de um para com o outro, principalmente nessa área social e filantrópica da igreja. Somente no guarda, Pai, de tocarmos os valores. Senhor, colocar a filantropia acima da intimidade, da comunhão e de muitas outras áreas, principalmente a área da nossa comunhão espiritual com o Senhor. Fato este, ó Pai, que esse próprio texto que trata da separação dos diáconos também estava ali em relevo, né? Deixar a palavra a caráter do cuidado daqueles que estavam à frente da igreja naquela oportunidade. Assim, Pai, não é diferente nos nossos dias, né? Através da liderança ali pastoral, ter os irmãos para fazer serviço, para que o próprio pastor e aqueles que ele delegar estejam ali também cuidando do alimento que não perece, mas que permanece para a vida eterna. Faz isso, Pai, em todos os sentidos. Nos ajuda, é que nós pedimos. Senhor, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.